Olá, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos finalizar o capítulo 3 de matemática, tá certo? A tia não poderia deixar de vir aqui hoje, dar essa aula, explicação bem detalhada, por conta que vocês vão entrar agora no assunto de gráficos. A gente fica sempre vendo esse assunto, tá certo? Desde o segundo ano que vocês já veem esse assunto, do primeiro. Então, assim, a gente tem que dar uma revisada porque a gente esquece um pouquinho de algumas coisas, né? Então, hoje a gente vai revisar gráficos, tá certo? A gente vai memorizar novamente os gráficos, saber como é que a gente pode criar um gráfico, como é as tabelas que a gente tem que fazer, tá certo? Preste atenção na aula, fica ligadinho e vamos terminar o capítulo, tá certo? Bom, gente, a gente havia parado as nossas atividades na página 65. Nessa página tem a última questão que eu falei para vocês, que era só para vocês observarem. Aqui tem a seguinte questão. Os bebês humanos demoram cerca de 9 meses para nascer. Já um filhote de elefante leva bem mais tempo, são 22 meses. Para saber o tempo aproximado de uma gestação de alguns animais, Paulo fez uma pesquisa e anotou os resultados. Veja-os na tabela a seguir. Aí vai mostrar para vocês aqui a tabela, ó. Toda a tabelinha bem direitinho, tá certo? O que é que vai acontecer? O que é uma gestação? É quando a mamãe tá com o bebê dentro da barriga, tá certo? Aquele determinado período que ela passa para ter o bebê é a gestação. Geralmente, nós, seres humanos, levamos 9 meses dentro da barriga da mamãe, tá certo? É o tempo ideal para que a gente possa se desenvolver por completo e assim a gente nascer bem saudável, tá? Então, o que é que acontece? Na natureza, nos bichinhos, são diferentes a quantidade de tempo. Por quê? Porque cada animal tem um sistema diferente da gente, né? Nem todos os animais são iguais. A gente sabe que tem alguns animais que são maiores, outros que são menores. Então, o corpo daquele animal vai depender da gestação. A gestação dele vai depender do corpinho dele, do sistema dele, tá certo? Gente, no livrinho de vocês tem a seguinte tabela. Gestação de animais. Uma tabela, um gráfico, a gente sempre tem que colocar um título, tá certo? Sobre o que aquele gráfico vai mostrar, sobre o que aquela tabela tá falando, tá certo? E aí, o que acontece? Aqui, o nome dessa tabela é gestação de animais. Nós temos o nome do animal e o tempo de gestação. Por que está separado dessa forma? Porque ele vai mostrar quais são os animais que ele pesquisou e qual é o tempo de gestação de cada um deles, para poder fazer no gráfico, tá certo? A gente sabe que um ano tem 12 meses, não é isso que a gente viu? Se o ano tem 12 meses, a zebra é um animal que passa um ano inteirinho em gestação, carregando um filhotinho dentro da barriga, tá certo? Os outros animais desse gráfico, ó, o camelo passa 13 meses, a girafa 15 meses, o rinoceronte 18 meses e o elefante 22 meses. Se a gente sabe que um ano é 12 meses, a gente pode se basear e fazer a soma dos meses para saber quantos anos passa um bichinho dentro da barriga da mamãe, não é isso? Um elefante é o que passa mais tempo, passa 22 meses. Se ele passa 22 meses, ele passa quase 2 anos. Um ano tem 12 meses, então 12 mais 12, 24. 24 são 2 anos. Então, se ele passa 22 meses, ele passa quase 2 anos dentro da barriga da mamãe, tá certo? Agora nós vamos montar o gráfico. Eu vou só colocar aqui as colunas, que a gente vai montar um gráfico de coluna, tá certo? E a gente vai montar ele, fazendo ele passo a passo com vocês, tá bom? Bom, gente, aqui a tia colocou a quantidade de meses que a gente vai precisar, tá certo? O que acontece? Aqui nós temos do número 1 até o número 22, que são a quantidade de meses máximas que a gente vai precisar na nossa tabela. Por que tá de 1 em 1? Porque nós utilizamos a escala de 1 para 1. A cada mês a gente aumenta um tracinho, tá certo? No caso, a gente poderia fazer de 5 para 5, de 1 para 5, se a cada um tracinho valer 5, ou a cada um tracinho valer 10, vai de acordo com a quantidade que a gente tem para representar naquele gráfico. A gente pode representar um número 1000 aqui nesse gráfico? Pode, tá certo? É só a gente ajustar a escala.
que aí são assuntos que vocês vão ver mais pra frente. Mas é só pra vocês entenderem que aqui tá indo de 1 em 1. Então, o meu gráfico, ele vai se basear de acordo com essa escala, tá certo? Aqui eu já coloquei o da zebra. O gráfico de coluna é o que a gente mais utiliza na hora da gente realizar os gráficos, tá certo? Esse gráfico aqui, ó, essa barrinha aqui, ela veio até o número 12, que é a quantidade de meses que a zebra passa na gestação, tá certo? Então, eu vou colocar do 1 até o 12 e vou pintar os quadradinhos de acordo com a quantidade de meses. O camelo, ele passa 13 meses na gestação. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou contar até o 13 nos quadradinhos. Ó, bem aqui o 13, ó. E aí, eu vou fazer a minha coluna. Aqui, o que é que acontece? Eu vou pintar dentro da coluna a quantidade de tempo do camelo, tá bom? E aí vocês vão fazendo os próximos, de acordo com a quantidade de meses da girafa, de acordo com a quantidade de meses do rinoceronte e do elefante, tá certo? Aí vocês vão preenchendo até formar o gráfico completo de colunas pra gente responder aos itens que tem nas questões, tá certo? Bom, gente, vocês têm outra questão que ela também envolve tabela e para vocês criarem um gráfico, tá certo? E aí o que que acontece? Na página 67 vai mostrar para vocês a tabela com o nome dos animais, quantidade de meses e a quantidade de dias. Por quê? Porque alguns animais, eles também têm uma gestação diferenciada. Essa daqui, no exemplo que eu botei aqui, é a hiena. Ela passa 3 meses e 20 dias em gestação. Ela não fecha um ciclo completo de meses. Ela quebra um mês. Vamos supor que eu tenho 3 meses e 20 dias, no caso dela aqui. Então, eu vou ter que contar o total de dias que ela passa em gestação. Como é que eu faço isso? Na questão, tá baseando como se um mês tivesse 30 dias. Nós vamos contar esses 3 meses como cada mês tivesse sempre 30 dias, tá certo? Então, o que é que eu faço? Eu pego 30, mais 30, mais 30, que são os 3 meses, tá ok? E aí eu coloco mais esses 20, eu transformo tudo para dias. E aí eu vou fazer a soma, tá ok? Por quê? Porque ele quer saber o total de dias. Então, eu vou transformar esses 3 meses em dias, que fica 30, mais 30, mais 30, mais o 20. 0 mais 0 mais 0 mais 0 vai dar sempre 0, tá ok? 3 mais 3 dá 6, mais 3 dá 9. 9 mais 2, 9, 10, 11. Então, eu vou ter o número 11 aqui na frente. Então, o meu total de dias que ela passa em gestação é sempre 10 dias, tá certo? Então, nessa questão, vocês vão ter que transformar esses meses em dias, sempre levando em consideração que o mês tenha 30 dias, tá certo? Que foi o que foi dito na questão. Ele pediu para você transformar esse mês em 30 dias, tá ok? Bom, gente, continuando nessa mesma questão, nós temos embaixo, no item D, vai pedir para você fazer o gráfico de tabela. O que é que acontece? Vocês prestarão atenção que aí a gente vai ter mais de 100 dias, não é isso? Então, a gente não poderia fazer um cálculo de 1 em 1 até o 100, que não ia caber no livro, né? Então, a gente faz um gráfico de uma escala de 1 para 20, ó. A cada tracinho desse aqui, nós vamos contar 20 dias, tá certo? O que é que vai acontecer? Eu mostrei para vocês o exemplo da hiena. O que é que acontece? A hiena, ela passa 110 dias em gestação, como eu mostrei pra vocês. A gente fez o cálculo, não é isso? Como é que eu vou colocar aqui nesse gráfico? Eu vou fazer a contagem, ó. Se eu tô indo de 20 em 20, eu vou pegar bem aqui no 100. Entre o 100 e o 120, eu tenho 110, não tenho? Então, eu vou marcar a minha coluna até mais ou menos aqui, ó. O meio desses dois, tá certo? Que aí eu vou ter o 110, que é a quantidade de dias da hiena, que ela passa em gestação. E aí eu vou finalizar pintando aqui a quantidade de dias, tá certo? Se eu tenho aqui no 100, e entre o 100 e o 120, eu vou ter o 110.
10, tá bom? Vocês vão fazer a mesma coisa com os outros animais, que é a raposa, a leoa e o preá, tá bom? Você vai contar a quantidade de dias lá na questão anterior, e aí você vai colocar aqui no gráfico só a quantidade de dias, tá bom? Se for 60, você vem bem aqui, coloca no 60. Se for 80, vem bem aqui e coloca no 80, tá ok? Espero que vocês tenham compreendido essa questão de tabela e de gráfico, tá bom? Bom, gente, agora nós vamos para a parte de revisão do capítulo 3, tá bom? Para vocês realizarem as atividades de vocês. Vocês lembram do relógio digital e do relógio analógico, não é isso? No relógio digital, esses dois números que aparecem aqui mostram as horas, tá certo? Eles mostram a hora. Eles vão do 0 até o 24. Esses dois números que aparecem bem aqui, eles mostram os minutos. Eles vão do 0 até o 59. Por que até o 59? Porque quando ele fecha no 0, ele torna-se 60 minutos. Que aí ele finaliza aquela hora e já muda, tá bom? Aqui no nosso relógio analógico, nós temos do ponteiro do 1 até o 12. Cada ponteirinho desses marca uma hora. Ele vai do 1 até o 12 porque ele dá 2 voltas completas durante o dia. A gente sabe que até o 12 é meio-dia, não é isso? A gente tem metade do dia. Depois ele começa a contar de novo no 1, que aí ele vai para a parte da tarde até a noite e madrugada, tá bom? O que acontece nesse relógio? De um número para o outro, ele conta 5 minutos, não é isso? Então, quando ele gira aqui completinho o ponteiro grande, que marca os minutos, ele vai fechar aquela hora, finalizando os 60 minutos, tá bom? Vocês devem estar se lembrando ainda dessa parte, não é isso? Espero que vocês não esqueçam, tá bom? Para vocês aprenderem a ver a hora direitinho, tá certo? Se eu quiser marcar aqui nesse relógio 12h15, ele tá marcando 12h15. Ele é 12 horas, o ponteiro pequeno, e 15 porque ele tá no 3 dos minutos. Eu vou colocar ele aqui no relógio digital. Eu vou colocar o 12 e eu vou colocar 15 bem aqui, ó, os minutos. Que aí ele forma 12 horas e 15 minutos, tá ok? Agora, nós temos aqui a representação de outra hora no nosso relógio analógico, tá certo? Nós temos aqui o ponteiro pequeno apontado para o 1 e o grande apontado para o 12. Quer dizer que é uma hora. Se essa uma hora for uma hora da tarde, vai ser dessa mesma forma, né? Tanto faz ser de madrugada, uma hora da madrugada, ou uma hora da tarde. Vai ser sempre assim no relógio analógico. No relógio digital, se for uma hora da tarde, vai ser 13 horas e o 00, que tá fechado nos minutos. Na hora, vai ser 13 horas, tá certo? Porque depois do 12, ele vai pro 13, 14, 15, 16, até chegar no 24. Então, se o 13 é uma, o 14 vai ser 2. Se o 14 é 2, o 15 vai ser 3 horas, tá certo? Vocês vão sempre assimilando, de acordo, depois do 12, vocês vão colocando 1, 13, 2, 14, 3, 15, 4, 16, tá certo? Nós estudamos também nesse capítulo o calendário, não foi isso? Nós vimos que o ano tem 12 meses. Cada mês ele tem uma quantidade de dias. Qual é o único dia que não tem 30 nem 31 dias? É apenas fevereiro, porque ele vai ter sempre 28 ou 29 dias quando o ano for bissexto, tá certo? O que acontece? Nós temos a divisão do ano em bimestres, trimestres e semestres. Bimestre, 2 meses. Trimestre, 3 meses. E semestre, 6 meses, tá certo? A quantidade de dias depende do calendário lunar, isso é outra história. Mas vocês sabem que nós temos os meses de 30 e de 31 dias. Então, vocês podem consultar o calendário sempre que for possível, sempre que precisar para alguma questão, para vocês responderem, tá certo? Não esqueçam de consultar sempre o calendário ou o relógio para responder as questões, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa atividade, dessa aula, para vocês terem mais uma revisãozinha do capítulo, tá bom? E a gente se vê na próxima aula.